O que acontece conosco depois que nós morremos? Bom, essa é uma pergunta bem profunda. Quem mandou ela para nós, deixa eu ver aqui, foi o Moreno Duarte. Adriano, boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Eu tô bem, e você, Moreno? Me responde essa pergunta. O que acontece com o ser humano depois da morte? Bom, vamos analisar 2 pontos. O lado da ciência e o lado da Bíblia. A ciência diz que não sabe o que acontece. Simplesmente ela fala que quando a pessoa morre, os órgãos dela morrem e ela deixa de existir. É praticamente o que a ciência alega, ensina ou o que ela divulga. Vou derrubar minha água aqui já. Porém, a Bíblia, ela dá mais detalhes. Ela menciona algumas coisas que nós podemos entender melhor. E isso, às vezes, vai de contra aquilo que você aprendeu ou acredita. Vamos entender primeiro ponto. A pergunta do Moreno é o que acontece depois que nós morremos. Muita gente acredita que assim que nós morremos, nós vamos para o céu. O que é errado. Não é assim que acontece. Vamos pensar num grande exemplo que teve lá no passado com o maior homem que já existiu neste planeta, Jesus Cristo. Quando seu amigo Lázaro morreu, Jesus Cristo levou 3 dias para poder ressuscitar ele. 3 dias, Lázaro permaneceu morto. Se a ideia de que a pessoa que morre vai para o céu, e nesse caso Lázaro, depois de ter morrido, teria ido para o céu, será que seria amoroso da parte de Jesus Cristo trazer ele de volta a viver na terra? Se ele estava no céu, tendo uma vida perfeita, junto com os anjos, como muitas pessoas acreditam, não seria amoroso da parte de Jesus Cristo trazer ele de volta à vida aqui na terra, correto? Outro ponto interessante, essa não está nem no roteiro, mas eu lembrei aqui e vou comentar. Se quando nós morremos, nós imediatamente vamos para o céu, que é uma condição de vida melhor do que na terra, com sofrimento, com uma série de imperfeições, dores que temos, por que nós não queremos morrer? Se fosse de fato ir para o céu, poxa, seria uma promoção? Então eu queria fazer isso de imediato, mas nem eu, nem ninguém quer morrer. Tá, beleza, entendemos a lógica. Mas o que a Bíblia de fato diz? Vamos ver. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 nos diz: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de absolutamente nada, nem têm mais recompensa, porque toda a lembrança deles caiu no esquecimento. Então, se você entendeu esse texto, diz que os mortos não sabem de absolutamente nada. Eles não sentem dores, não têm nenhuma ansiedade, não têm sofrimento, nem nada relacionado a isso. São simplesmente uma inconsciência inativa. É como se nós comparássemos a morte ao sono. Peraí, mas tem a ver uma coisa com outra? Deixa que o próprio Jesus Cristo responda isso para nós. Ele disse isso lá no Evangelho de João, lá no capítulo 11, versículos de 11 a 14, que você pode depois ver na sua Bíblia aí. Lá diz: Depois de dizer isso, ele acrescentou, no caso de Jesus Cristo: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Então os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. Jesus, no entanto, havia falado da morte dele, mas eles, os apóstolos, imaginavam que estivesse falando do sono natural. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então o próprio Jesus Cristo comparou a morte ao sono natural. E quando nós estamos dormindo, como a gente faz todos os dias, nós não temos consciência, nós não sofremos, nós não ficamos ansiosos com nada. E inclusive Jesus Cristo comparou a morte com o sono natural por conta de 2 motivos. Primeiro é esse que eu acabei de mencionar, da questão da inconsciência. Segundo, porque a própria Bíblia fala de ressurreição, de trazer à vida novamente aquelas pessoas que morreram. E comparado ao sono natural, isso é tão simples para Deus como você acordar qualquer pessoa que você conhece de um sono natural. Então imagina que alguém na sua casa está dormindo e você precisa acordar ela, você vai com certeza conseguir fazer isso de modo simples. Para Deus, acordar uma pessoa da morte através da ressurreição é a mesma facilidade que você acordar uma pessoa da sua casa que está dormindo. Então, para resumir esse vídeo, quando nós morremos, nós não sofremos, nós não vamos para o céu, nós não vamos para o inferno, nós não ficamos sendo atormentados e não voltamos para falar com ninguém. Como vimos na Bíblia, quando morremos, nós ficamos inconscientes, em um estado de sono profundo para Deus. Simples assim.